Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num assunto muito falado, que é a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Temos em mãos um material didático bem bacana, que detalha os fundamentos, a estrutura dela, e a nossa ideia aqui é justamente essa: ir fundo, sabe? Entender o que faz a TCC ser, bem, TCC. Como ela funciona na prática, sessão a sessão. E por que ela se tornou tão importante para tanta gente. Vamos meio que desmontar essa abordagem para ver as engrenagens. Oi, é um tema super relevante mesmo. A TCC ganhou um espaço enorme, né? E eu acho que muito disso vem dessa combinação que ela tem. Uma teoria forte por trás, que é um modelo cognitivo, mas também uma aplicação muito prática com técnicas definidas. E, claro, muita pesquisa mostrando que funciona. Legal, então vamos começar por aí. Essa conexão entre o que a gente pensa, sente e faz. Parece que é o coração da coisa toda, certo? O material que a gente está usando aqui, ele bate muito nessa tecla. A TCC não é só um monte de técnica solta. Ela parte desse modelo cognitivo. Como isso funciona, assim, no dia a dia da terapia? Exato. A ideia central é, bem, não é a situação em si que causa a nossa emoção ou nosso comportamento, mas é a interpretação que a gente faz daquela situação. É o nosso pensamento sobre o que aconteceu que dispara a emoção e a ação. E a TCC vai trabalhar justamente aí, sabe? Ajudando a pessoa a sacar esses padrões de pensamento, a ver se eles são realistas, se ajudam ou atrapalham, e aí, se precisar, a mudar esses pensamentos. As técnicas entram para dar suporte a esse processo todo. Isso me faz pensar, se o foco é tanto no pensamento, como é que a TCC lida com problemas que parecem mais, sei lá, concretos, tipo uma fobia de aranha ou uma depressão mais pesada? Ótima pergunta. Porque a TCC entende que mesmo esses problemas mais intensos, eles são mantidos por ciclos. Ciclos que envolvem pensamentos, sentimentos e comportamentos. No caso da fobia que você falou, por exemplo, do elevador, pode ter um pensamento tipo: nossa, se eu entrar aí, vou ficar preso, vai faltar ar. Esse pensamento gera uma ansiedade enorme, né? Que é a emoção, e isso leva a pessoa a fazer o quê? Evitar o elevador, que é o comportamento. A TCC vai atuar em todas essas pontas. Vai questionar esse pensamento catastrófico, vai ensinar técnica para lidar com a ansiedade na hora e vai propor enfrentar o elevador aos poucos, sabe? Que é a exposição gradual, para quebrar esse ciclo. Entendi. Então não é só pensar positivo. É um trabalho mais investigativo mesmo e bem prático. E o material que a gente tem aqui menciona uma eficácia comprovada para uma lista enorme de problemas. Depressão, vários tipos de ansiedade, toque, fobias, TPT, até transtornos de personalidade, dependência química, transtornos alimentares. É impressionante a quantidade. Sim, e essa base em pesquisa, essa eficácia comprovada é um pilar forte da TCC. Ela não fica só na teoria, ela busca validar o que faz cientificamente. E o mais interessante, que o material também aponta, é que isso vai além da clínica, né? Exato. Essa parte me pegou. A TCC sendo usada em educação, esporte, até empresa. Tem um exemplo no material que fala de programas em companhias que conseguiram aumentar a produtividade e diminuir burnout em mais de 40%. Isso mostra que os princípios dela servem para lidar com o estresse, com o desafio do dia a dia, mesmo sem ter um diagnóstico, né? Precisamente. Mostra que entender e manejar nossos padrões de pensamento e comportamento faz diferença em várias áreas. E isso conecta com outra característica importante, a aplicabilidade ampla. A TCC funciona para diferentes idades, desde criança até idoso, diferentes culturas, níveis socioeconômicos e em vários formatos, individual, grupo, casal, família, é bem versátil. Essa flexibilidade toda parece ótima. Mas aí, como isso conversa com outra coisa que o material destaca, que é a estrutura semi-estruturada? Quer dizer, uma terapia que serve para tanta coisa diferente, mas ao mesmo tempo tem uma estrutura meio definida, com agenda na sessão, objetivos claros, tarefa de casa. Não parece um pouco contraditório? É um ponto interessante.
Mas a estrutura na TCC não é rigidez, sabe? É mais um direcionamento. Ter uma agenda ajuda a focar no que importa mais naquela sessão. Definir objetivos claros, e a gente usa até critérios para isso, tipo SMART, para serem específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo definido. Isso dá um rumo, ajuda a ver o progresso, e as tarefas de casa levam a terapia para a vida real. Mas, claro, essa estrutura é flexível. Um bom terapeuta adapta tudo isso para cada pessoa. E essa estrutura, com um tempo geralmente mais limitado, o material fala numa média de 12 a 24 sessões. Isso deve mudar a dinâmica entre terapeuta e paciente também, imagino? O material descreve um processo colaborativo. Como é essa colaboração na prática? Não tem o risco do paciente se sentir só seguindo um roteiro? Pelo contrário. A colaboração é chave para a estrutura funcionar. O terapeuta e paciente são tipo uma dupla de detetives, investigando o problema e buscando solução juntos. O paciente é super ativo, ele traz o conhecimento sobre si mesmo, né? Ajuda a definir as metas que fazem sentido para ele, ele experimenta as técnicas, diz o que funciona, o que não funciona. O terapeuta entra com conhecimento técnico, as estratégias da TCC, mas como um guia, um parceiro, não é o dono da verdade. A ideia é que, no final, o paciente se torne meio que o seu próprio terapeuta. Isso já liga com outro ponto, então, o caráter didático e educativo. Parece que a TCC tem essa coisa forte de ensinar habilidade. Exatamente. O foco não é só apagar o incêndio do momento, mas dá para a pessoa uma caixa de ferramentas, sabe? Ferramentas cognitivas, comportamentais, que ela possa usar para lidar com problemas futuros, para não ter recaída. É um investimento na autonomia dela. A terapia acaba, mas o aprendizado fica. Falando nisso, com toda essa estrutura técnica, objetivo mensurável, onde fica o lado humano? A relação ali terapeuta-paciente. O material menciona a base na empatia e relação genuína. Como que equilibra essa parte técnica com o acolhimento? Esse ponto é crucial. E às vezes é mal entendido na TCC. A técnica só funciona de verdade se tiver uma relação de confiança, de respeito, de empatia ali. O terapeuta precisa ser genuíno, acolhedor, validar o sofrimento da pessoa. Sem essa base forte na relação, as melhores técnicas do mundo podem não servir para nada. A estrutura é o mapa, mas a relação é o carro que leva a gente na viagem. É um equilíbrio delicado. Um equilíbrio que, imagino, exige bastante do terapeuta. O material até dá um alerta sobre os desafios na formação. Diz que, embora pareça simples na teoria, dominar TCC exige formação séria, supervisão, muita prática. Cita até um dado: só uns 25% dos terapeutas em formação conseguem aplicar bem a TCC no primeiro ano. Não é tão simples quanto parece, né? De jeito nenhum. Exige estudo constante, muita autoconsciência para não misturar as coisas e essa habilidade de juntar teoria, técnica e sensibilidade humana de um jeito fluido. Para a gente visualizar melhor isso, vamos pegar aquele exemplo didático da ansiedade social que o material traz. Como a TCC abordaria alguém que tem aquele medo intenso de interagir, que fica pensando, nossa, vão me achar ridículo se eu falar qualquer coisa? Bom, primeiro passo sempre é validar o sofrimento, né? Mostrar que entende o quão difícil é aquilo para a pessoa. Depois, em parceria, a gente iria explorar esses pensamentos. Tá, que evidência você tem de que vão te achar ridículo? Isso já aconteceu outras vezes? Qual seria a pior coisa que poderia acontecer se achassem? E como você lidaria? Isso é parte do que a gente chama de questionamento socrático. Ajuda a pessoa a analisar os próprios pensamentos. A gente ensinaria também técnicas para manejar a ansiedade física na hora, tipo respiração profunda, sabe? E talvez, se fosse o caso, um treino de habilidades sociais, como iniciar uma conversa, manter, essas coisas. E o ponto-chave: propor tarefas de exposição gradual. Começar pequeno, tipo falar bom dia pro vizinho, e ir aumentando o desafio aos poucos. Para quê? Para testar aqueles pensamentos na vida real e ganhar confiança.
E claro, sempre monitorando como tá indo, ajustando o plano juntos. Fica bem claro como a abordagem é ativa, né? Focada em mudar os padrões mesmo. E o material introduz um outro conceito que achei interessante: os fatores mantenedores. A ideia de que alguma coisa no presente pode estar meio que alimentando o problema, mesmo que a raiz dele seja lá atrás. Isso mesmo. Às vezes um problema continua não só pela origem, mas porque tem coisas hoje que reforçam ele. O material até menciona a ideia, que às vezes gera polêmica, dos ganhos secundários. Não no sentido de ser de propósito, de manipulação, claro, mas no sentido de que o sintoma pode, sem a pessoa perceber, ter alguma função psicológica. O exemplo da criança que fica doente e isso acaba unindo os pais que vivem brigando ilustra bem isso. Identificar e mexer nesses fatores que mantêm o problema hoje é super importante na TCC. E como isso se aplicaria num caso tipo depressão? O material dá um exemplo clínico, né? Sim, dá sim. No exemplo, a pessoa com depressão tem fatores de vulnerabilidade, tipo um histórico na família. Teve um gatilho, que foi perder o emprego. Mas o que mantém a depressão ali, dia após dia, são fatores manutendores. Coisas como o isolamento social, ficar muito em casa. Os pensamentos autocríticos rolando sem parar, sou um fracasso, nada dá certo pra mim. Ficar ruminando o passado e talvez a rede de apoio que está fraca. Por outro lado, essa mesma pessoa pode ter fatores salutogênicos, que são as forças, os recursos que protegem, tipo uma boa relação com os filhos, ter fé, um hobby que ainda dá algum prazer. A TCC vai trabalhar nas duas frentes, tentar enfraquecer esses fatores que mantêm o problema, desafiando a autocrítica, incentivando a sair mais, e, ao mesmo tempo, fortalecer ativamente esses fatores de proteção, usar essas forças como motor para sair da depressão. Faz todo sentido. É um olhar bem completo para o que está acontecendo agora e para o que pode ajudar a pessoa a melhorar. E como que esse trabalho todo se organiza ao longo do tempo? O material descreve um processo com 5 etapas. Parece um roteiro bem claro. É um roteiro que guia, mas como a gente falou, sempre adaptado, né? A etapa 1 é a apresentação do problema. É o começo de tudo. Conhecer a pessoa, ouvir as queixas dela, entender o histórico, a anamnese, definir quais são os problemas principais para focar. Aqui também, se for o caso, a gente faz um diagnóstico inicial usando o CID ou o DSM como referência, mais para guiar. E é super importante alinhar as expectativas. Como a TCC funciona, qual o papel ativo que se espera dela, o tempo estimado e, claro, construir a relação de confiança desde o início. Certo. Depois de entender o que, vem o porquê e o como o problema funciona. Exatamente. A etapa 2 é a análise dos problemas. Aqui a gente vai fundo para entender como aquele problema opera para aquela pessoa específica. A gente usa a análise funcional ou comportamental, quando acontece, onde, com quem, o que vem antes, o que vem depois, que pensamentos e sentimentos aparecem. A análise motivacional, qual a função desse sintoma? Será que ele protege de algo, mesmo que traga sofrimento? E a análise sistêmica, como a família, o trabalho, os amigos influenciam nisso tudo. O objetivo é chegar numa conceitualização cognitiva do caso. É tipo um mapa que mostra como os pensamentos, emoções, comportamentos e o ambiente se conectam para manter o problema funcionando. Por exemplo, ligar a ansiedade antes de uma reunião ao medo de ser julgado, que talvez venha de uma crença mais profunda do tipo eu não sou bom o suficiente. Com esse mapa na mão, imagino que fique mais fácil traçar a rota, né? A etapa 3 é a definição de objetivos. A gente já falou dos critérios SMART, mas como é que garante que essas metas sejam realistas e, mais importante, que façam sentido para a pessoa? A palavra-chave é negociação. As metas não são impostas pelo terapeuta de jeito nenhum. Elas nascem da conversa. O que você gostaria que fosse diferente na sua vida quando a gente terminar? Como a gente vai saber que chegou lá? A gente ajuda a transformar queixas mais vagas, tipo, quero ser menos ansioso, em coisas bem concretas e observáveis. Por exemplo, quero conseguir fazer a apresentação na reunião da equipe falando por pelo menos 5 minutos sem ter uma crise de pânico. Ou, quero reduzir meus rituais de checagem de 10 vezes por dia para 3 vezes em 2 meses.
Metas que são realistas e que a pessoa realmente quer alcançar aumentam muito a motivação, sabe? Entendi. E com o destino definido, aí vem o plano de como chegar lá. Isso, a etapa 4. A análise dos meios e planejamento da terapia. Aqui a gente define o como. Quais técnicas da TCC parecem ser as melhores para ajudar a alcançar aqueles objetivos? Vai ser registro de pensamento, exposição, relaxamento, treino de alguma habilidade específica, qual a frequência ideal para sessões, precisa de algum outro apoio junto, tipo um médico, um grupo e, fundamental, quais vão ser as tarefas de casa, o que a pessoa vai praticar entre uma sessão e outra. É como montar a caixa de ferramentas e o cronograma da construção. O exemplo da fobia de elevador, com plano de exposição gradual, mostra bem isso. E a última etapa, a etapa 5, teste, avaliação e encerramento, parece ser para garantir que a construção deu certo e que a pessoa consegue manter a casa em pé sozinha depois. Exato. A avaliação, na verdade, ela acontece o tempo todo. A cada sessão a gente checa, e aí, como foi a semana, a tarefa ajudou, estamos no caminho certo, o que está funcionando, o que precisa ajustar. Se uma técnica não está dando resultado, a gente troca a estratégia, busca outro caminho. Conforme as metas vão sendo alcançadas, a gente começa a preparar o fim da terapia, espaçando as sessões, focando muito em consolidar o que foi aprendido para a pessoa se sentir segura e autônoma. E a prevenção de recaída é essencial nessa fase. A gente ajuda a pessoa a mapear seus gatilhos, os primeiros sinais de que algo não vai bem e a ter um plano de ação pronto. Se isso acontecer, o que eu posso fazer? Quais técnicas eu posso usar? A ideia é que a alta seja uma transição tranquila, não um ponto final abrupto. Esse processo todo, etapa por etapa, dá uma sensação boa de organização, de propósito, né? E o material ainda descreve a estrutura de uma sessão típica, que parece espelhar essa lógica toda, só que em pequena escala. Tem lá uma checagem rápida no início, definir a pauta da sessão, uns 5 minutos, revisar a semana, a tarefa de casa anterior, uns 10 minutos, aí focar no tema principal daquele dia, uns 20 minutos, aplicar alguma técnica ou fazer uma intervenção, mais uns 10 minutos, e no final resumir, pegar feedback e definir a próxima tarefa, uns 5 minutos. Essa estrutura assim tão certinha não pode ficar meio engessada na prática? Pode parecer, né? Lendo assim, parece um reloginho, mas na prática ela é mais um guia flexível. Ajuda a garantir que a sessão seja produtiva, que a gente não se perca e use bem o tempo focado nos objetivos. Mas um bom terapeuta tem que ter jogo de cintura para sair da pauta se o paciente trouxer algo muito urgente, muito forte naquele dia. Tem que acolher. A estrutura dá o trilho, mas permite desvios quando necessário. O objetivo é otimizar o caminho para as metas, mas sem nunca perder a sensibilidade para o momento da pessoa. Então tá, para a gente tentar amarrar tudo isso que a gente explorou hoje. A TCC parece que surge como uma abordagem que, sim, valoriza a lógica, a estrutura, a colaboração, mas não é fria. Ela parte daquela ideia forte de que nossos pensamentos afetam diretamente como a gente se sente e age. E ela se propõe a ensinar a gente a identificar e, se precisar, mudar esses padrões. De um jeito prático, com base no que a ciência mostra que funciona. O processo todo parece uma jornada bem mapeada, com etapas claras, desde entender o problema até aprender a andar sozinho e evitar tropeços futuros. É uma ótima síntese, sim. E talvez fique uma reflexão interessante para quem está ouvindo a gente que vem direto disso tudo que a gente conversou. Se a TCC mostra que muitos dos nossos padrões de pensamento e comportamento são aprendidos e que podem ser modificados, como será que só essa consciência, a de que a gente pode analisar e talvez ajustar o jeito como a gente interpreta o mundo e reage a ele, poderia impactar a forma como a gente encara os desafios do dia a dia, os pequenos, os grandes, ou mesmo como a gente busca crescer como pessoa, sabe? Mesmo fora de uma terapia formal. Fica aí a provocação, o potencial de autoconhecimento e mudança que esses princípios carregam. Excelente ponto para a gente fechar. Foi uma análise muito rica, muito esclarecedora sobre como a terapia cognitivo-comportamental funciona por dentro. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa exploração hoje. Até a próxima!